Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você, tele e áudio espectador da MFTV, YouTube espectador da MFTV. Estamos inaugurando uma nova categoria de conteúdo aqui na MFTV, de vídeos mais curtinhos. E nada melhor do que começar do que falar do futebol que realmente importa, não essa várzea jogada no país, no gramado cheio de areia, mas sim no gramado tapete, muito bom europeu. Para começar, aproveitar que as ligas europeias terminaram, vamos fazer um arrebatamento das principais ligas, começando com a mais endinheirada, mas não a melhor do mundo, na minha opinião. A Premier League, que acabou no final de semana passado, ou quando quiser que você esteja assistindo, ela acabou no final de semana passado. Se estiver assistindo em 2025, ela acabou no final de semana passado. E acabou com o Manchester City se sagrando campeão pela 15ª vez seguida, sob comando de Pep Guardiola. Vamos falar um pouquinho sobre como foi a temporada, temos alguns quesitos a tratar, e ao meu lado esquerdo, porque está invertido, está o meu amigo Arthur Cartalian, que está espelhado, com a camisa do vice-campeão da Europa League. E vice-campeão da dia. Premier League. E vice-campeão da Premier League. Da Premier League. Então, o nosso querido treinador Ole Gunnar Solskjaer, especialista em vices nessa temporada. O Manchester United com o Abel Ferreira, quase. Exatamente. O Manchester United não decepcionou nessa temporada, não esperava que ficar em segundo, mas perder para o Villarreal, que não tinha um título na história, foi demais para mim. Villarreal é a Ponte Preta espanhola, Telo Moro? Não sei se é a Ponte Preta espanhola, mas tem Unai Emery, que é maior do que muitos times ingleses aí na Liga Europa. Todos, né? O Unai Emery que foi para 5 finais de Europa League na história e perdeu apenas uma quando ele era técnico da maldição chamada Arsenal Futebol Clube. E na minha diagonal abaixo esquerda está o número 1 fã de Steve Bruce, Matheus Amores. É isso. Pô, como é que eu vou te falar do Steve Bruce? Não caímos, né? Tá bom. Tá bom, ele foi o melhor técnico do mês em fevereiro aí, ó. Isso. Foi o pior em janeiro, o pior em março, o pior em abril, mas em fevereiro ele foi o melhor técnico do mês. Pelo menos uma vez ele foi. Então vamos lá, vamos tratar sobre alguns quesitos ao longo desse nosso videozinho rápido. Então é um formato experimental, a gente vai tirar a roupa no final, se vocês não gostarem a gente se veste e encerra o vídeo no final. Bom, como a gente falou, Manchester City campeão, não era a minha aposta no começo da temporada. Vamos falar um pouquinho sobre o time campeão, e que na minha opinião foi o melhor time da competição. Como melhor time da competição eu vou ressaltar o time do Manchester City, por alguns fatores que eu acho que foram preponderantes nessa temporada. O amadurecimento do Phil Foden no meio de campo foi algo, não só no meio de campo, né, mas como um coringa do Guardiola, como ele gosta desse tipo de jogador que joga em todas as faixas do campo. Ele amadureceu muito seu jogo, melhorou a tomada de decisão, ele que era um cara bem promissor já no ano passado, mas conseguiu superar as expectativas. E o Kai Gundogan, que para mim foi talvez o jogador mais surpreendente desse Manchester City, ele que não tinha feito nenhuma temporada tão boa assim, até acho que na carreira dele não tinha feito uma temporada tão grandiosa, muito menos no Manchester City. E também pela chegada do Rúben Dias, que foi eleito pela Associação dos Jogadores o melhor jogador da Premier League, que foi o cara que solidificou essa defesa que ano passado, na temporada passada, sofreu muito. Sofreu com lesões, sofreu com inconsistências, então acho que é indiscutível, para mim, pelo menos, que o Manchester City foi o melhor time da temporada. Ganhou nadando de braçadas a Premier League, contando principalmente com o que o Liverpool passou na temporada. Essa temporada foi o que o City passou na temporada passada, sofrendo com lesões, com uma defesa inconstante, com um time meio suicida que não conseguia se defender. E talvez esse seja o melhor Manchester City da era Pep Guardiola na Premier League. Talvez não em números, mas na eficiência, eu acho que esse time é tão bom quanto o de 17 e 18. Quer falar um pouquinho desse City, Arthur? Vou falar e eu vou tirar aqui um pouco a camisa do clubismo, que tenho que tirar meu boné, homenagear aí o Manchester City, porque me surpreendeu. No começo da temporada, quando tomou a goleada do Leicester e tal, eu já achava que o Guardiola ia ter muito problema esse ano para lidar com uma revolução no elenco. As grandes peças estavam saindo, Davi Silva saindo, alguns outros jogadores. O time que ele ganhou
em 2017, 2018, já não, o Company saindo, um monte de jogador saindo. Eu falei, cara, esse ano o City vai se reestruturar. Primeira vez que o Guardiola vai ter que lidar com uma reconstrução de elenco na carreira. E ele conseguiu fazer isso, bancou um esquema sem centroavante fixo, conseguiu mudar o jeito de jogar do Foden, conseguiu evoluir junto do Gundogan. Então tem que tirar o chapéu e falar, é o melhor time da Premier League, não à toa, está na final da Champions League, no momento que a gente está falando agora, ainda não foi jogado, joga nesse sábado, hoje é quinta, pode ser que seja campeão, pode ser que seja vice, mas chegou na primeira final, pelo menos, de sua história. Manchester City muito bem, é o melhor time da Premier League, na minha opinião. Arlon, o que você achou da performance do Guardiola? Você acha que ele foi bem? O City foi bem no geral? Foi abaixo do que você esperava essa temporada? O que você avalia? Eu acho que além desses jogadores que chegaram, né, e que fizeram o time ser um pouco mais constante, regular, na temporada passada, um fator que foi bastante importante para o próprio Pep Guardiola, na questão de estratégia, foi a volta do Lilo, né, o Juan Manuel Lilo, que já foi seu auxiliar em outras temporadas anteriores, ele voltou a ajudar o Pep, e eu acho que o Pep aprendeu muito com os erros de algumas temporadas anteriores, principalmente na questão de eficiência, né, e principalmente na questão de fechar as vitórias. Então, apesar de não ser um time, eu acho que tão bom e tão belo de assistir quanto já foi em 17, 18, em 18, 19 principalmente, quando tinha aquele meio com o Davi Silva, De Bruyne, próprio Sané, né, desequilibrando pelo lado, Sterling uma melhor fase técnica e o Agüero, Bernardo. o time que soube, o próprio Bernardo também, foram jogadores que caíram, né, nessa temporada bastante, o Sterling tecnicamente, Bernardo acho que não foi tão bem também, Agüero com lesão, mas foi um time mais pragmático que contou com outros jogadores que se superaram, né, e ganharam status, desde a defesa com o Rubem Dias, uma parte da temporada com o João Cancelo, que foi muito bem, e ali na frente, o Gundogan fazendo vários gols, acho que tem média de quase meio gol por jogo, De Bruyne também quando precisou, valeu a sua presença, e também Foden, então não contou com atacantes em si, mas os outros setores foram importantes, né, e fizeram com que o City, desde a defesa, que foi a melhor, até o ataque, fosse muito eficiente. Amores, o que você achou da temporada do City? Já era o favorito para você? Você achava que o Liverpool ia conseguir o bi? O que você achava no começo da temporada e como é que você avalia essa temporada? Não, sempre foi o favorito para mim o City. É o time mais consistente da Inglaterra até o momento. O Liverpool foi campeão inglês, mas o time do City é mais... Como é que eu posso dizer? Tem mais trabalho, tem mais tempo junto, parece que tem mais... Os jogadores se conhecem, mas eu não sei explicar direito, mas... Cara, foi merecido o título do City, não tem nem o que dizer. O Liverpool veio muito inconstante. Como você disse no começo, o time do City sofreu o time do Liverpool sofreu com o que o City sofreu temporada passada. Lesões e... Cara, o Tylon falou um negócio que é verdade. O City foi bem em todas as posições, e interessante é ver que todas as posições tem jogadores que não são delas. Por exemplo, o João Cancelo jogou no lateral esquerda, o João Cancelo jogou de lateral direito, o Sterling podia jogar tanto de centroavante como de ponta, mais aberto. São jogadores que conseguem jogar em mais de uma posição, jogadores versáteis. O Gabriel Jesus joga de ponta, joga de centroavante, joga de volante às vezes também, com certos treinadores. Mas cara, é um time muito versátil, um time muito bom e tem tudo para ser campeão, não só da Premier League, como já foi, mas campeão da Champions também. Exatamente. Eu acho que o mais importante desse time do City, que acho que todo mundo falou um pouquinho, é que não tem nenhum jogador hoje, exceto o De Bruyne, eu acho, que você olha e fala, cara, esse cara é um dos melhores do mundo na posição. Não tem. Por exemplo, o Rodri não é um dos melhores primeiros volantes do mundo. Acho que hoje o Rubem Dias, talvez. Mas pela temporada que fez. Ele não chegou no City com o status de world class. O Stones também teve uma temporada muito fraca no passado e esse ano jogou muita bola. O Stones, o próprio, sei lá, o Foden não, ele é promissor pra caramba, mas hoje você não aponta e fala, o Foden é um dos melhores jogadores do mundo. O Zinchenko jogou muito no lateral esquerda, mas você não olha e fala, cara, esse cara é um dos melhores do mundo na posição. O Guardiola, eu acho que
esse é talvez o elenco que menos tenha estrelas pro Guardiola, e é o jeito que ele gosta de trabalhar, ele não gosta de ter estrelas no time, e ele fez esse time jogar muito. Vamos para a próxima categoria, amores? Qual que é? Próxima categoria, eu vou até tirar um vídeo aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente volta à melhor categoria, a primeira categoria da noite, né? Porque o melhor time a gente não tem o que falar, é o City. Primeira categoria aí é o melhor jogador da Premier League. O que os senhores acham? Eu acho, acho que esse vai ter um pouco menos de delongas. Melhor jogador da Premier League, pra mim, eu vou seguir a Players Association e eu vou no Rubem Dias, porque além de jogar o que ele jogou dentro de campo, eu acho que ele elevou muito o patamar do City ao longo da temporada. Então, o Rubem Dias, pra mim, melhor jogador. Arthur? Harry Kane, cara. O cara com mais gols, o cara com mais assistências, mesmo num Tottenham que não ajuda muito. Pra mim, E vai embora. E vai embora. Um Kane que jogou muito bem essa temporada. Ele foi o segundo da história, acho, ganhar artilheiro e o maior artilheiro e garçom da temporada na mesma. Mas muito bem o jogador, mesmo com um Tottenham que não ajudou nada essa temporada. Tylon? Eu vou com o Arthur. Harry Kane, eu acho que não só pelos números, mas pelo grau de importância que ele fez o Tottenham durante uma boa parte da temporada, né? Principalmente o primeiro turno, que o Tottenham chegou a ser o líder da competição. Então a parceria dele com o Son, né, foi muito produtiva e gerou muitos gols naturalmente, né? Amores? Vou seguir os dois amigos Harry Kane. Não tem muito o que fazer, cara. Não dá pra ganhar um cara do Tottenham, não, cara. Mas é duro. Eu entendo o seu argumento. Eu entendo o seu argumento. Mas não, pô, o cara foi artilheiro, foi o cara que deu mais assistência, foi o garçom do campeonato. Não tem muito pra onde fugir. Próxima categoria. Então tá bom. 3-1 Harry Kane. Infelizmente perdi nessa lei. Sucumbi. Mamei. Faleceu. Melhor jogador fora do Big Six. Essa da briga. A gente tava discutindo em office daí, o melhor jogador fora do Big Six. Eu acho que pela influência no time, eu acho que o Grealish. Acho que marcou muito aquele jogo. Foi tipo 200-2 contra o Liverpool, não lembro quanto que foi. Mas 7-2, ali foi acho que foi 7 ou 8. Aquilo ali ficou muito marcante pra mim, o quanto o Grealish tem de influência naquele time do Aston Villa e para mim, nesse caso, eu acho que é um pouco incoerente eu não votar nele, pelo que eu vi do Grealish essa temporada. Então, Jack Grealish, o menino que leva o cachorro para assinar contratos. Começar ao contrário. Amores? Eu não poderia ser diferente, minha opinião. Cara, Alan Saint-Maximin. Se não fosse esse jovem, se não fosse este ser humano, o Newcastle estava na Championship. Não tem o que fazer. Alan Saint-Maximin, cara, é bizarro. Achei que seria o Joelinton. Não, pelo amor de Deus. Cara, o Newcastle tem duas fases, três fases nesse campeonato. Saint-Maximin no começo do campeonato, o Newcastle brigando por top 8. Ele machucou, o Newcastle caiu, zona de rebaixamento. Ele voltou, o Newcastle voltou a ganhar, saiu da zona de rebaixamento, terminou o campeonato, pasmem, terminou o campeonato à frente do Wolverhampton, em 12º lugar. Um fato interessante é que se não fosse a derrota do Newcastle pro Leicester, ou a derrota do Leicester pro Newcastle, o Leicester estava na Champions League. Exatamente. Tylon Moro? Eu vou de Yuri Tielemans, um jogador que já foi muito promissor, né, desde os 18 anos, é bastante acompanhado, mas ainda tem 23, né, então aqueles que gostam de tratar como flop aos 20 se enganaram. Acho que ele foi o mais regular do Leicester durante toda a temporada. O Vardy, eu acho que no final perdeu muitos gols, o Maddison teve lesões e não se firmou, então acho que ele foi a cara de um Leicester que mais uma vez morreu, não foi nem na praia, foi no calçadão, né, porque ali até os 10 minutos finais estava classificando para Champions. E o mais interessante é que a dupla de volantes do Leicester é muito interessante. O Tielemans e o Ndidi, os dois têm acho que 22, 23 anos, os dois têm mais ou menos a mesma idade, e os dois são muito bons, Arthur? Eu vou de Calvin Phillips, cara, porque junto do Leeds, foi um jogador que não sentiu a mudança da Championship para a Premier League, cara. Ele conseguiu atuar bem, conseguiu atuar com regularidade. Não sei se o fato dos jogos, a maioria dos jogos terem sido sem torcida,
influenciou em alguma coisa isso aí, mas o Calvin Phillips, para mim, representa esse Leeds que não se assustou com a Premier League, cara. Para mim, eu acho que influenciou até negativamente, cara, porque o Leeds, historicamente, no Elland Road é muito forte mesmo. Vamos para a próxima categoria, que esse aí ficou sem vencedor. Esse ficou empate técnico, né? Calma aí, aqui. Melhor goleiro. Melhor goleiro. Lembrando que a luva de ouro foi pro Ederson. Eu Sim. Não sei se eu daria pro Ederson, cara. Eu acho que o Ederson, beleza, ele foi o goleiro da melhor defesa, mas ele não foi o goleiro com melhores atuações individuais, na minha opinião. Eu acho que o Mendy do Chelsea, porque ele também foi um cara que conseguiu mudar o time de patamar, da mesma coisa que o Rúben Dias fez no City. O Chelsea com o Kepa não chegaria na final. Podia ter o Tuchel, mas não chegaria na final da Champions League. Então, já veterano e recém-explodido para o mundo do futebol grande, o Mendy. Arthur? Cara, a minha escolha vai ser um pouco polêmica, porque eu vou escolher o goleiro de um time rebaixado, cara. Vou escolher o Sam Johnston, cara, porque ele foi o jogador com mais defesas por jogo. Também. Convocado, ele foi o goleiro com mais defesas por jogo na Premier League. Então, se com ele tendo a melhor campanha entre os goleiros, o West Brom foi rebaixado, imagina sem ele. Tylon Moro? Eu acho que eu vou no Mendy também pela regularidade, né? Igual o Rúben Dias, um cara que chegou quietinho e ajudou muito o Chelsea a se manter aí com as clean sheets, com defesas que muitas vezes não foram espetaculares, mas foram importantes para o time não sofrer gols em muitos jogos, né? Melhor goleiro para mim, eu vou votar no Mendy do Chelsea também. Eu acho que foi, na realidade, eu não esperava. Essa aqui é a realidade. Eu não esperava que ele viesse com tanta qualidade assim. O Kepa a gente viu que foi bizonho o que ele fez na temporada, então tinha que acontecer alguma coisa. Então o Mendy foi lá e supriu muito bem a necessidade do Chelsea. Vamos para a próxima categoria? Bora, a próxima categoria. Jogador revelação. Aqui vai dar briga. Pois é. Jogador revelação. Aí vocês querem estabelecer um limite de idade? Ou jogador novo? Jogador que chegou, que do nada explodiu? Acho que cada um tem um most improved player, assim? Sim, cada um tem uma visão sobre isso, né? Cara, revelação pra mim mesmo, Soucek do West Ham. Errou. Jogou muita bola. Apenas errou. Conseguiu fazer gols importantes que levaram o West Ham lá em cima, e era um jogador que eu não esperava que fosse render tanto quanto rendeu. Então, Soucek do West Ham, eu acho que para premiar a temporada belíssima que o West Ham fez, começou honrosa o Lingard, tá? O Lingard melhorou bastante essa temporada. Agora eu vou começar pelo Tylon, que ele não começou ainda. Acho que eu vou de Curtis Jones, jogador que tô brincando. Phil Foden, né? Phil Foden, acho que é um jogador que também prometia desde a primeira Premier League que o Guardiola ganhou, né? Lá em 17 e 18. E é um cara que sempre reivindicou muitos minutos, né? Com o Guardiola. O Sancho tinha saído do City por causa disso, que achava que não ia ganhar espaço muito rapidamente. O Foden, de pouco em pouco, conseguiu cavar ali a vaga depois da saída do Davi Silva. E aí conseguiu corresponder. Eu acho que, inevitavelmente, é a revelação da competição. E já se firmando aí como um dos principais jogadores para o futuro da Inglaterra. Matheus Amores. Vão achar que eu sou clubista, vão me xingar, vão me matar. Não, mas agora é de coração. Agora é de coração real. Joe Willock. Revelação do campeonato. Cria do Arsenal. Cria da casa, pô. Cria do Arsenal. Pô, gente, eu vou trazer argumentos, inclusive. O jogador mais novo na história da Premier League, a marcar em 7 partidas consecutivas. E pasmem, o segundo jogador na história do Newcastle, após, é claro, Alan Shearer, que não tem como passar do homem, a marcar 7 gols em 7 jogos consecutivos. O único depois de Alan Shearer e o mais novo da história da Premier League. Eu acho que eu não preciso mais dar argumento nenhum. Joe Willock apenas. Arthur Cartalhã? Cara, eu tenho 3 nomes aqui na ponta da língua, cara. Não, um para minha revelação e os outros 2 são menções honrosas. Para minha revelação, cara, vai ser o Harvey Barnes, que jogou muito no Leicester essa temporada.
muita bola mesmo. E as menções honrosas, eu vou de Martin Odegaard, por incrível que pareça, porque eu não achei que ele ia conseguir se firmar no Arsenal, que o Arsenal tá uma zica pura. Ele conseguiu jogar bem na equipe londrina. E também o Oli Watkins, cara, no Aston Villa, Coitado do conseguiu, Mustosa, infartou vendo o vídeo. Jogou muito, inclusive, jogou muito. jogou bem e ganhou uma convocação aí do nosso querido o Gareth Southgate. Então, para mim, são esses três nomes aí. Um O Arthur, parênteses e na o Premier Watkins League. Não, só Fala. complementando, o Watkins, pra mim, é muito mais jogador que o Calvert-Lewin. Sim. Sim. O que eu ia falar é que é inacreditável o trabalho que faz o Brentford. Porque o Brentford perdeu o Oli Watkins, perdeu o Sai do Benrahma pro West Ham, e mesmo assim tá na final dos playoffs para subir para a Premier League. É um trabalho inacreditável que faz o Brentford em 2 temporadas. Bom, vamos para a próxima categoria. Quem sabe ano que vem a gente fala do Brentford aqui. Próxima categoria. Ai, a decepção do rolê. E agora? Cara, isso pra mim é muito difícil, mas me dói muito, me dói demais falar isso. Mas a decepção pra mim foi Pierre-Emerick Aubameyang. Decepcionou demais a temporada no Arsenal. Eu falo isso até por ter acompanhado mais de perto, mas ele foi o jogador que mais me decepcionou essa temporada. Até porque, na verdade, o Arsenal terminou a temporada passada muito bem, né? Ganhou a FA Cup, começou vencendo a Community Shield contra o Liverpool, atropelou o Fulham na primeira rodada fora de casa e acabou. Então, muito do fracasso do Arsenal na temporada é pelo descaso de Aubameyang em alguns jogos. E é isso. Arthur Cartanha. Cara, a minha maior decepção, eu vou colocar dois nomes de dois rivais. O Roberto Firmino, para mim, que esse ano ele conseguiu sair de uma temporada que ele era um dos melhores jogadores da Premier League, na temporada campeã do Liverpool em 2019-2020, para esse ano virar uma piada, cara. Não foi nada bem o brasileiro. E o outro nome é o James Rodrigues, porque ele chegou no Everton jogando muita bola, as primeiras rodadas ali foi muito bem, mas depois ele parece que sumiu da equipe e não jogou mais O problema bem do quanto Rames antes. é o próprio O Everton. time decaiu, né? Não, mas ele era para ser o jogador que ia mudar o patamar, sabe, do Everton. E decepcionou. Para mim, são esses dois nomes. Amores. Eu vou acompanhar o Arthur, não no Rames, mas no Firmino. Decepcionou muito a temporada, jogou muito mal, cara. Não sei o que aconteceu. O trio Salah, Mané e Firmino pouco existiu na temporada. Pouco se falou. E o pior tecnicamente desses daí foi o Firmino. O Salah conseguia contribuir de vez em quando. O Mané jogou muito mal também, muitas partidas. Mas o Firmino, entre os três ali do ataque do Liverpool, que é o, teoricamente dizendo, o melhor da Europa até o jogo de sábado, o atual campeão, foi muito mal o Firmino. Tem o Bayern, velho. Não, eu tô dizendo, tem o Bayern agora. Mas antes era o melhor ataque. É que não tinha um trio de ataque no Bayern específico. O último trio de ataque foi o Firmino, o Mané e Salah. Então, acho que foi o nosso querido Firminão, cria do Figueirense. E lembrando que ele perdeu a vaga de titular, né, pro Diogo Jota ao longo da temporada, recuperou depois, enfim. Tylon Moore. Não, só respondendo rapidão, eu acho que é difícil criticar o Rames porque foi uma temporada ruim do Richarlison também, né, no ataque do Everton. Também. O Calvert-Lewin machucou por um tempo, então, sei lá, eu acho difícil. O Ancelotti caiu muito de rendimento. Eu ia votar no Firmino, mas para diferenciar um pouco, vou votar em Timo Werner, que eu acho que ele tinha tudo para fazer muito gol, tanto pelo sistema de jogo do Tuchel, que propicia isso, tem vários armadores bons em volta dele, né, Mount, Havertz, Ziyech e Pulisic, mas tanto de gol ridículo que ele perdeu e tanto de impedimento, né, fora participação pior na questão da construção do jogo, eu acho que o Werner foi uma decepção grande pelo nível também que ele apresentou na temporada passada. E vamos para a próxima categoria, rapidinho. Próxima categoria, time surpresa.
Time surpresa, não sei se o Leicester conta como surpresa, já que vem fazendo uma temporada uma melhor que a outra, mesmo pipocando, mas eu vou de West Ham. O West Ham chegou a flertar fortemente com a Champions League. Bom trabalho do Moyes, muita gente diz que o trabalho só foi bom porque não tinha torcida no estádio, porque a torcida do West Ham mais atrapalha do que ajuda, depois que foi pro estádio olímpico. E esse cara que tá na tela aí, o Susek, é responsável disso aí, junto com o Lingardinho. Então, West Ham. Tá, Lumor? Não, mas peraí. Eu acho que a gente já pode fechar a questão no West Ham, cara. Então Alguém vai falar outro nome? Eu vou de West Ham pra cacete. Então fala, tá. Vamos falar do Leeds. O Leeds acho que ficou em nono, foi uma grande campanha, claro que se espera muito do Bielsa, pelo técnico que ele é, pela capacidade, mas um time chegar da Championship, com os riscos, né, que o jogo, que o sistema de jogo propicia, né, e sem grandes jogadores, porque o próprio Rodrigo, que é a principal estrela, não foi tão bem individualmente. Eu acho que foi uma temporada bastante digna, e melhor do que o próprio Arsenal também, melhor do que o próprio Tottenham, acho que em desempenho em muitos momentos. E outra coisa, o Leeds gastou, mas não gastou nada do que o Fulham, por exemplo. Nossa, soube usar bem o dinheiro. Próxima categoria, então? Já que foi time surpresa, agora time decepção. Bom, pra mim é duro falar isso, mas é o Wolverhampton. É exatamente decepção. Esse o ponto. Pra mim é decepção. Arthur? Cara, já que o Wolverhampton já vai ganhar por causa da maioria, eu vou citar dois times que me decepcionaram muito. O primeiro deles é o Liverpool, porque depois de você fazer uma campanha histórica, que nem faz, você tem que sofrer para classificar para a Champions League na última rodada, sem ter perdido uma grande peça, gol de goleiro. Com gol de goleiro. Cara, do jeito que foi, se fosse um time do Liverpool, sei lá, 2017, seria justificável. Um time do Liverpool que fez a campanha que fez na temporada passada não é, para mim decepcionou. E o outro time que também decepcionou foi o Arsenal. Terminou ali depois da pandemia com 2 títulos, a FA Cup e a Community Shield, e não fez nada essa temporada, foi eliminado cedo, foi eliminado pelo Villarreal na Europa League, poderia ter chegado na final, poderia até ter sido campeão, mas a equipe decepcionou muito, então eu vou com os 2 Reds, o londrino e o de Liverpool. Talon. Eu acho que eu vou corroborar o Arthur, e é até engraçado, né? Porque esses times gastam 80 milhões de euros, 90 de uma temporada para outra e caem, né, de desempenho assim, inacreditavelmente. O Wolverhampton mesmo gastou 40 milhões no Fábio Silva, 30 no Semedo, e outros jogadores também foram bastante mal, né? O Adama Traoré também caiu bastante de nível, o próprio Raul Jiménez machucou, então o Wolverhampton acabou decepcionando e a saída do Nuno Espírito Santo aconteceu. Só antes do Amores falar rapidinho do Liverpool, que é inacreditável como o Liverpool parece que compra errado, cara. Gastou uma bala no Keita. Cadê o Keita? Naby Keita ninguém mais sabe. Takumi Minamino tá no Southampton. Também gastou uma bala pra trazer o cara. Ninguém sabe. E poderia ter contratado o Haaland. Trouxe o Kabak, que é um bom zagueiro, mas colocou o cara numa fogueira desgraçada porque não tinha Van Dijk. Talvez tenha até queimado o cara, queimou etapas com o Kabak. É difícil, cara. O Thiago também. Errado. Thiago. Bom, vai lá, amores. Verdade, jogador de decepção, a gente podia até votar no Thiago, viu? Era um bom nome aí pra jogador de decepção. Tá tão sumido que a gente não lembrou. Exatamente isso. Cara, eu vou de Wolverhampton também, mas eu vou fazer uma menção aqui à pipocada histórica do Leicester City. Segunda temporada seguida. Exatamente isso. Não vou dizer que é decepção, foi uma temporada ok, uma temporada boa. Mas, perder a vaga, que só dependia dele, pro Tottenham na última rodada, com 2 gols de Gareth Bale, não tem como, gente. Não tem como. Wolverhampton e Leicester com menção honrosa. Próxima categoria. A última do videozinho de hoje, o melhor técnico da Premier League. Não vai ter muito por onde correr, né? O melhor técnico eu acho que é indiscutivelmente o Guardiola, mas a gente podia fazer menções honrosas aí. David Moyes deu a volta por cima, conseguiu fazer um bom trabalho no West Ham. O trabalho do Brendan Rodgers eu acho excelente, apesar da pipocada. Então, menção honrosa para Brendan Rodgers também. E Bielsa,
excelente treinador, muito bom, fez um trabalho justo do que se esperava. E eu vou destacar um cara que ele não tá bem no centro das atenções, mas ele de novo fez uma temporada excelente e saiu agora do clube, que é o Roy Hodgson. O dinossauro da Premier League, o rei do 4-4-2. Será que vai aposentar? Vai aposentar. Ele que é do sul de Londres, se eu não me engano, ele nasceu a papo de 1 milha de distância do Selhurst Park, pelo que eu tava vendo. Então ele é cria da casa, assim como o Zaha também, que nasceu não, né, mas que cresceu perto da região também. Então são dois crias do sul de Londres. Eu vou de Roy Hodgson como menção honrosa principal aí, mas o melhor técnico é o Guardiola. Tylon. Ótima resposta. Boa, Tylon. Concordo. É porque tava travando o áudio, mas concordo. Arthur Cartalhãn. Cara, minha resposta seria o David Moyes, porque eu queria fugir um pouco da ideia do Guardiola, né? Porque, cara, ele é campeão e beleza, a gente sempre espera que o Guardiola vai estar lá em cima, mas ninguém espera que o West Ham vai estar lutando para classificar por campeonato europeu. Então, minha resposta seria esses dois nomes. O Bielsa também, porque eu gostei muito do Leeds nessa temporada, mas acho que nenhum outro nome agregaria tanto assim essa discussão quanto esses três. E Amores? Vai lá, Amores. Fala do Steve Bruce. Não, a gente tem que falar do último técnico eleito manager do mês, né? Steve Bruce, apenas. Mas não, cara, o Guardiola, o Roy Hodgson e o Bielsa, não tem como fugir disso. Os 3 treinadores destaques aí da Premier League. O destaque, na real, desse ano é isso aí, ó. Isso aí é o destaque desse ano. Isso aí é maravilhoso. A gente tem que fazer um vídeo específico pra falar. Beleza que a Superliga caiu no hype um pouquinho, mas a gente tem que falar disso aí, que foi uma palhaçada europeia. Foi. Mas não, mantém a ideia, tá? Depois a gente vai ter que falar disso. Eles mantêm a ideia. Exatamente. E dizem que é a FIFA que tá bancando por trás. Enfim. É isso, meus amigos. Muito obrigado para todo mundo que se alguém assistiu até aqui ou escutou até aqui. Assistiram. Muito obrigado a todos. Vamos fazer um teste. Vai. Se o pessoal assistiu até aqui, quem assistiu até aqui, comenta Gabriel Bezerra nos comentários. Ótimo. Tá aí, Gabriel Bezerra. E manda um pix para pagar o processo. Isso. Exatamente. Vou pagar exatamente, que a Premier League vai colocar aqui na gente. Quem assistiu até aqui, comente Gabriel Bezerra, apenas. Muito obrigado a todos. Abraços e Cronk out.